Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, se inscreve, que tá tudo certo e a gente vai começar um grande conteúdo aqui para que você entenda melhor sobre dois pontos básicos. Então anota aí, pega o papel e a caneta, ou então pega o seu computador ou pega o seu celular e faz todas as anotações, porque hoje eu garanto que vai ser um grande conteúdo para você e que você vai entender muito sobre esse tema específico que é planejamento estratégico. Lucas, por que a gente vai falar de planejamento estratégico agora? E a gente precisa entender o que vai ser feito para o ano seguinte. Lembrando que o planejamento estratégico ele tem uma durabilidade, então você precisa entender em quanto tempo você quer fazer o seu planejamento estratégico para que ele consiga se desenvolver e você trabalhar em cima dele. Eu costumo pensar o planejamento estratégico de duas formas: o planejamento estratégico de curto e médio prazo e o planejamento estratégico de longo prazo. Quando eu trago planejamento estratégico de curto e médio prazo, eu estou falando de planejamento estratégico de 12 meses, com revisões trimestrais. Então imagine o seguinte: o que eu quero e como eu quero estar ao final de 2026? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Como que você quer estar ao final de 2026? Entenda o seguinte: isso tem que estar dentro do seu planejamento estratégico. Então, imaginando que, e aí eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder compreender. Imaginando que o planejamento estratégico que a gente vai trabalhar aqui é de 12 meses, com entregas a cada 3 meses. Ou seja, a cada 3 meses eu preciso sentar e olhar para dentro do meu planejamento, para dentro dos sistemas que eu estou usando, para dentro das ferramentas que eu estou usando, para saber se de fato eu estou entregando ou se não estou entregando. Deixando de enrolação, vamos ao que interessa. Como que a gente trabalha o planejamento estratégico? Eu vou trazer aqui para vocês duas ferramentas que, se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber como que de fato essas ferramentas são preenchidas, porque eu vou entregar para você essas duas ferramentas em planilhas, tá? Então a primeira ferramenta é a seguinte: 5W2H, e a segunda ferramenta é uma análise de SWOT. Uma grande observação: a 5W2H é uma ferramenta de plano de ação, só que a gente sintetizou ela para 3W. Então o que a gente vai fazer? Eu vou trazer isso aqui para vocês também, para ensinar isso de uma forma simples e prática. Quando eu venho para análise SWOT, eu tenho 4 elementos aqui que eu tenho que trabalhar. Eu tenho um elemento das forças, eu tenho um elemento das fraquezas, eu tenho um elemento das ameaças e eu tenho um elemento das oportunidades. Cada bloco desse eu preciso entender. Então quando eu vou para a força, é imaginar o seguinte: onde que minha empresa é forte? Em que área? Em que modelo de negócio? Onde que a minha empresa é fraca? E aí eu tenho que olhar internamente. Onde que eu tenho uma ameaça dentro do meu mercado? É outro ponto que eu preciso olhar. E onde que eu vou ter uma oportunidade para dentro do meu mercado? Quando eu trabalho esses 4 itens, eu estou trabalhando uma análise SWOT. Quando você tem uma análise SWOT, você começa a entender cenários internos e cenários externos, que esses cenários vão fazer com que você tenha uma visão macro da sua empresa. Para quê, Lucas? Para você trabalhar o seu plano de ação. E o plano de ação ele vem junto do 5W2H, ele vem complementando, que eu chamo de 3W, que aqui a gente tem o quem vai fazer, o quando vai ser feito e o que é. Então só precisa dessas 3 perguntas, cara. O que é que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai ser entregue. Vamos juntar agora os dois. Vamos pegar um pouquinho de análise SWOT e vamos pegar um pouquinho de 3W, que é o nosso 5W2H. Quando eu pego o item ameaça, será que a reforma tributária ela vai ser uma ameaça para o seu negócio? Tá, vamos imaginar que sim, beleza? Reforma tributária vai ser uma ameaça para o seu negócio. Ok, achei uma ameaça. Essa ameaça ela vai se transformar em um plano de ação. O que é que a reforma tributária vai se transformar em ameaça? Ah, pode aumentar, pode diminuir carga tributária, pode elevar os preços, pode diminuir os preços. O que ela pode se transformar em ameaça? Então eu escrevo lá o que é.
Quem vai cuidar disso? Quem vai trabalhar isso? E quando vai ser entregue isso? Então perceba que eu peguei um ponto do 5W2H, linkei com análise SWOT e fazendo isso eu juntei tudo. Lembrando que, observação, a gente não está falando de 5W2H, a gente está falando de 3W, são as 3 perguntinhas que você precisa fazer. Lucas, mas isso quer dizer que eu fiz um planejamento estratégico? Não, você não fez um planejamento estratégico. Mas é um rumo, é um norte que eu consigo te dar, se você quiser, para que você entenda para onde você está levando a sua empresa. Eu vou sair do ponto A para o ponto B. Eu quero aumentar meu faturamento em 10 mil por mês. Eu quero aumentar meu faturamento em 100 mil por mês. Eu quero chegar a 5 milhões de faturamento ano. Eu quero chegar a 20 milhões de faturamento ano. O que eu quero fazer? Como eu quero fazer? De que forma eu quero fazer? São ferramentas que vão te dar um norte. Não quer dizer que essas ferramentas elas são as únicas e evidências que você precisa ter para que você tome sua decisão. O planejamento estratégico ele vai muito mais a fundo. Ele vai entender em que momento sua empresa está e para onde sua empresa quer ir, para onde sua empresa quer chegar, de que forma ela quer chegar e como ela quer chegar. Então imagina que esse ano especificamente de 2025 a gente trabalhou uma temática dentro do grupo, dentro da Betel, que foi experiência do cliente. Reviramos tudo, refizemos tudo, estamos refazendo. O planejamento estratégico ele veio nesse ponto específico para que a gente conseguisse mexer de um lado, mexer de outro, fazer de um lado, fazer de outro.